Olá, eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre a matemática na fisiologia do sistema circulatório. Somos a equipe 5, formada pelos membros Carla Louise, Wellington Henrique, Luciana Andrade, André da Silva, Thales Eduardo e Sara Maria. A matemática e a física são responsáveis pela explicação de inúmeros fatos ocorridos na natureza. Um processo vital para o ser humano é a circulação do sangue pelo corpo. Ao bater, o coração impulsiona o sangue oxigenado pelas artérias para todas as partes do corpo, retornando ao próprio coração, carregado de gás carbônico, orientado pelas veias, que, por sua vez, é bombeado ao pulmão visando as trocas gasosas. Ao circular, o sangue encontra o atrito das paredes arteriais e é por isso que o coração bate sistematicamente em intervalos regulares. Sendo assim, temos dois tipos de pressão, uma decorrente da força imposta pelo coração e outra imposta pelo calibre arterial. A força realizada pelo coração para impulsionar o sangue é denominada de sistólica, que é a pressão máxima, e a resistência oferecida pelas paredes arteriais é chamada de diastólica, que é a pressão mínima. A pressão arterial, PA, é aquela que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos sanguíneos, gerada através da contração cardíaca que bombeia sangue para todo o corpo pelo sistema circulatório. Ela é denominada arterial porque se refere à pressão específica das grandes artérias, que é aferida quando o médico avalia a pressão sanguínea de um paciente. Ela é um dos 4 parâmetros básicos dos sinais vitais humanos, juntamente com a temperatura corporal, a saturação de oxigênio e taxa respiratória. Espera-se que a pressão arterial de um adulto saudável em repouso seja de 120 milímetros de mercúrio na sístole e 80 milímetros na diástole. Popularmente, esses valores são expressos como 120 por 80 ou 12 por 8. Quando medimos a pressão arterial de um indivíduo com o aparelho conhecido como essigmomanômetro, que é uma cinta aderida a uma coluna de mercúrio e a um dispositivo de bombeamento, detectamos, por exemplo, o valor 11 por 7. Estamos sendo informados, no caso, que a pressão máxima é de 110 milímetros de mercúrio e a pressão mínima é de 70 milímetros de mercúrio. O coração impulsiona o sangue a uma força de 110 e a resistência da parede arterial é de 70. A unidade de medida da pressão arterial, dada por milímetros de mercúrio, foi criada em 1643 por Torricelli, físico e matemático italiano. A medida de 1 milímetro de mercúrio corresponde, por exemplo, a 0,003 atm. Logo, se fôssemos calcular a pressão máxima e mínima deste indivíduo, teríamos como pressão máxima 0,143 atm e a pressão mínima como 0,091 atm. O aumento da pressão arterial pode ocorrer com a diminuição do diâmetro do vaso sanguíneo, pois, nesse caso, o coração deve aumentar a força do batimento para que o sangue atinja todas as partes do corpo. Esse estreitamento das artérias pode ser de origem natural ou devido à alimentação rica em gordura e sal, que se alojam na parede das artérias próximas ao coração. As bebidas alcoólicas e o cigarro também influenciam esse aumento na pressão. A equação de Poiseuille. A equação de Poiseuille foi motivada pelo interesse do médico e fisiologista e físico francês Jean-Louis Marie Poiseuille em 1828,
Ele buscava entender o comportamento do sangue dentro das artérias e veias do corpo humano. Essa equação é mais um exemplo de como os cálculos matemáticos servem para traduzir o comportamento do sangue nos vasos sanguíneos. Nesse caso, ela é usada para compreender o fluxo sanguíneo dentro dos vasos, onde temos a equação aqui, o F, que é o fluxo sanguíneo, vai ser igual ao π vezes ΔP, que é a diferença de pressão. Essa diferença, como mostra na figura de um vaso, como mostra aqui nessa figura do vaso sanguíneo, é provocada pelas paredes do vaso. A pressão provocada pelos vasos sanguíneos será sempre menor que a pressão feita pelo coração. Se essas pressões fossem iguais, o sangue ficaria parado, ele não fluiria, não correria, né, não circularia. No caso, temos também o raio elevado à quarta potência. Esse é o raio do vaso sanguíneo. O N, que é o coeficiente de viscosidade, em que no caso do sangue é 2,8 vezes 10 a menos 3 pascais por vezes segundo. E o L é o comprimento do vaso sanguíneo. Observamos essa figura aqui, onde tem 3 vasos sanguíneos de calibres diferentes. Vamos considerar aqui o de diâmetro 4, é uma aorta, uma artéria aorta. Tem esse aqui de diâmetro igual a 2, vamos considerar que seja uma veia. E esse de diâmetro igual a 1, capilar sanguíneo, de um indivíduo, por exemplo. Aí podemos observar que esses 3 tipos de vasos de diâmetros diferentes, submetidos à pressão de 100 milímetros de Hg, a mesma pressão, todos 3, obterá um fluxo exponencialmente maior de sangue que o outro, conforme o diâmetro aumenta. O capilar sanguíneo de diâmetro 1 vai ter 1 ml de fluxo sanguíneo por minuto. A veia de diâmetro 2 vai ter 16 ml por minuto de fluxo sanguíneo. Já essa artéria, de diâmetro igual a 4, vai ter um fluxo sanguíneo igual a 256 ml por minuto. E agora, para finalizarmos a apresentação, daremos a conclusão. Bem, podemos concluir que se tivermos um ou mais vasos sanguíneos de diferentes diâmetros, teremos um aumento do fluxo conforme o diâmetro aumenta. Uma vez que o raio é o diâmetro dividido por 2 e está elevado a 4 na equação de Poiseuille. E por fim, concluímos que a matemática possibilita estabelecer parâmetros que nos ajudam a entender por meio de números o funcionamento do corpo humano, e que neste caso é o funcionamento da circulação sanguínea. Esse é o fim da nossa apresentação. Obrigado a todos pela atenção.